Talvez você acredite que já tem um bom conhecimento sobre a história de Gênesis e não tenha mais nenhuma informação relevante para aprender. Mas eu te convido a repensar esse início de história bíblica sob um prisma da busca pela sabedoria. Isso te interessa? Então esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo ao canal Provérbios para a Vida. Nesse vídeo vamos dar continuidade à nossa caminhada em busca da sabedoria. Eu costumo dizer que você não pode compreender o que de fato a Bíblia quer dizer quando te convida à sabedoria se você não entender alguns detalhes muito importantes no livro de Gênesis. Eu tenho certeza que você vai se surpreender muito com esse nosso estudo e vai até lamentar por não ter aprendido isso antes. Se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo sobre Gênesis, assista lá, você vai ver a indicação aqui no card, aqui em cima, e você pode assistir ele e depois seguir para esse vídeo aqui, tá bom? Se você já assistiu, então vamos em frente. No primeiro vídeo eu terminei falando sobre a entrada do pecado no mundo, no evento que chamamos de queda. Quando Deus se encontra com Adão e Eva, depois deles terem pecado, eles apresentam algumas reações bem estranhas. Pela primeira vez eles sentem vergonha, eles sentem culpa, também eles sentem medo. Esses são sintomas psicológicos que são consequências dessa escolha infeliz que eles fizeram, fruto de uma vontade de ser livre, de tomar o próprio caminho, de tomar as rédeas da própria vida, ser o capitão do seu destino, de seguir o seu coração. Tudo isso foi o que eles fizeram. Para ajudar a gente a entender essa condição humana, eu vou me lembrar de uma explicação muito bem apresentada pelo Dr. Jonas Madureira no livro dele chamado Inteligência Humilhada. O link para o livro também está aqui na descrição, tá bom? Nesse livro, ele chama a atenção que no texto de Gênesis 2:7, Deus não formou o homem do pó da terra, soprou as narinas dele e deu a ele uma alma vivente. Não foi isso. O que o texto diz é que Adão tornou-se alma vivente. Isso significa que Adão não tem uma alma, mas ele é alma. E a diferença entre ter e ser, ela é brutal. O exemplo que ele usa é até engraçado. Pense, por exemplo, num abacaxi. Se eu falar para você que eu tenho um abacaxi, você vai entender tranquilamente o que eu estou querendo dizer. Mas se eu disser que eu sou um abacaxi, aí tudo muda de figura. O significado é completamente diferente. Ter uma coisa é completamente diferente de ser uma coisa. Ter uma alma é completamente diferente de ser uma alma. Tá, mas na prática, se nós somos almas viventes, não simplesmente temos alma vivente, daí, que diferença isso faz? Para entender isso, eu preciso chamar a atenção para um detalhe bem interessante. É que a palavra hebraica usada para alma é nefesh, que é um termo que também é usado para se referir a uma parte do corpo humano que em geral chamamos de garganta. Então, essa é uma imagem bastante significativa para a gente. Não é difícil entender porque em português, aqui no Brasil também, a gente também usa simbologias parecidas como essa. Olha só, se eu colocar as mãos na barriga, você pode entender que eu estou com fome ou com dor de barriga, né? Mas também se eu colocar as mãos na garganta, você também é capaz de entender que eu estou com sede, ou que eu estou com fome. E essa é justamente a imagem que o autor bíblico quis passar para a gente. Fome, apetite, desejo, necessidade. Todos esses conceitos foram comunicados pela imagem de nefesh nessa passagem. Isso significa dizer que o homem não tem nefesh, mas ele é nefesh. Ou seja, ele não simplesmente tem fome, apetite, desejo, necessidade, mas ele é fome, ele é desejo, ele é necessidade. Portanto, o homem todo é desejo. Ele foi criado para ser integralmente desejo. Desejo de quê ou de quem? A resposta é fácil, de Deus. Deus criou o homem todo como fome de Deus. Então a gente pode dizer que uma excelente definição para o ser humano é: o homem é essencialmente um ser faminto por Deus. Isso significa que o homem está sempre buscando. Ele não para. Como diz Kohelet, o pregador de Eclesiastes, lá em Eclesiastes 3:11, ele diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. O homem, então, poderia ser comparado como uma flecha lançada que tem um alvo, busca um alvo para acertar. Mas quando alguma coisa ocupa a frente desse alvo, se coloca na frente desse caminho, ou quando a direção dessa flecha está errada, a flecha não vai acertar o alvo, mas vai acertar qualquer outra coisa. E essa coisa pode ser
algo que está ocupando um lugar que era para Deus estar ocupando no seu coração. E o que aconteceu no caso da Eva? A flecha foi lançada, mas alguma coisa aconteceu no caminho. Eva foi apresentada aos desejos do seu coração, e os desejos dela falaram mais alto, já que o fruto era bom para se comer, era agradável aos olhos, a árvore era desejável para dar entendimento. Eva quis então ser livre e adquirir a sabedoria à parte de Deus. A flecha foi lançada, o alvo era Deus, mas o alvo se transformou nela mesma e ela resolveu fazer os seus próprios desejos. Era para ela encontrar com Deus no seu coração, mas ela encontrou com ela mesma. Os desejos dela passaram a ser a coisa mais importante da vida dela. Você, minha querida irmã, meu querido irmão, será que existe alguma coisa que entrou no meio desse caminho na sua vida, que passou a ocupar o alvo da sua vida? Dê o seu testemunho aqui nos comentários ou então me manda uma mensagem particular lá no Instagram. Eu quero ensinar você a detectar isso, eu quero te ajudar a colocar o alvo correto no centro da sua vida. Então, voltando lá para o Jardim do Éden, o que acontece ali é uma série de rompimentos bruscos. O homem rompeu seu relacionamento com Deus, se escondeu dele, fugiu dele, rompeu o seu relacionamento com o próximo. Adão quis logo acusar a mulher, que ele justamente deveria proteger ela, mas ele acusa, não, foi a mulher que tu me deste. Eva também não quis assumir a culpa, já que quis logo jogar para a serpente nem tinha quem acusar, né? E o homem também rompeu o seu relacionamento consigo mesmo. Pela primeira vez ele sentiu vergonha de estar nu, ele sentiu culpa, ele sentiu medo. Então, para consertar essa avalanche de problemas psicológicos e sociais, quando eles buscam folhas para fazerem roupas que cubram aquela nudez, eles estão tentando consertar esse problema com as próprias mãos, fazendo tudo do seu próprio jeito. Eles agora agravam essa tendência de tentar viver de forma independente. É o que sempre ainda a gente tenta fazer, consertar os problemas da nossa vida sem levar Deus em conta, achando que a gente pode resolver tudo sozinho. Mas na verdade, no caso do casal lá do Éden, Deus é quem acaba escolhendo o animal, esfolando o animal. Deus é que prepara o animal para pegar a pele dele e aí então cobrir a nudez dos dois pecadores. Deus faz toda a obra e eles não fazem absolutamente nada. É Deus quem coloca as vestes nele, é Deus quem conserta aquele problema para eles. Deus rejeita a forma pela qual eles tentam redimir a si mesmo e o próprio Deus é quem redime eles daquela vergonha. Mas voltando aos problemas psicológicos, no Éden um grande paradigma foi quebrado e agora a raça humana entra numa decadência profunda. E aí lá em Gênesis 6:5, Deus dá o seu veredicto sobre a humanidade, dizendo que viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então, diante desse quadro, Deus expulsa eles daquele jardim de delícias, o jardim do Éden, mas pela sua providência ele já anunciou o plano de redenção. Todo esse problema vai ser corrigido por um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Essa é a promessa que está lá registrada em Gênesis 3:15. Então, na história bíblica, logo em seguida, começa a gênese da família de Abraão. Família essa que Deus escolheu para dar início ao seu povo, um povo separado para ele. E o livro de Provérbios vai entrar lá na frente dessa história como um livro que pertence ao contexto dessa redenção, da redenção do povo de Deus. Ele não faz qualquer referência à eleição de Israel, às alianças de Israel, não faz qualquer menção aos detalhes históricos dessa saga israelita, mas a redenção do povo por intermédio da busca pela sabedoria é o que conecta esse livro com a recuperação dessas rupturas que aconteceram lá no Éden. A busca pela verdadeira sabedoria é buscar o religamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. O livro de Provérbios é inteiro um convite a isso, afastar-se da tolice, da impiedade, da injustiça e desejar e amar a sabedoria pelo temor do Senhor. E ele é um caminho seguro para o Evangelho. Aí sim, quando chegamos no Novo Testamento, com a revelação da chegada do verdadeiro Messias, que é a sabedoria encarnada de Deus, aí a gente pode dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aí aguardaremos a glorificação final,
com nossos corpos ressurretos ao encontro com o Senhor. Então, de uma forma assim bem resumida, o que eu quis fazer foi conectar o problema que aconteceu lá no Éden com o conserto desse problema, com a recuperação desse problema, que chamamos de redenção, com a busca da sabedoria, que faz parte dessa recuperação desse problema. Ou seja, a redenção de todas essas rupturas sociais e emocionais se dará com o Redentor, que é a sabedoria encarnada na pessoa do seu Filho. É por isso, meus queridos, que você precisa entender Gênesis para entender a sabedoria de Deus e todas as suas nuances. Tem muito mais coisa para ser estudado nesse assunto, né? A ligação de Gênesis com a sabedoria pode ser muito mais explorada, mas eu espero que você tenha gostado desse nosso estudo. Ele foi só um resumo bem básico para a gente entender do que a gente está falando de fato quando a gente fala em ouvir a sabedoria clamar das nossas portas, né? E você já sabe, se você achou esse conteúdo relevante, espalhe essa mensagem para quem você conhece. Incentive a mais pessoas a se inscrever nesse canal para que a gente cumpra o mandamento de Deus de levar a sua palavra até os confins da terra. Se você quiser saber mais sobre provérbios e sobre a sabedoria de Deus, é só ficar aqui até o fim que você vai ser direcionado a outros vídeos que vão te explicar de uma forma bem simples tudo isso que a gente trata aqui. Nosso curso de provérbios ainda está disponível, já vai encerrar as matrículas, porque a gente está chegando no limite máximo de alunos que a gente pode acompanhar durante o curso. Então não perca tempo, corra, o link está aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.